Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso espaço de reflexão do texto evangélico do domingo. Esse espaço cujo nome nos convida a colocar a palavra no lugar que lhe é devido, o lugar alto, à altura da nossa fé, do nosso coração. De fato, o nosso espaço tem por título e por nome Sursum Verbum, uma expressão latina que quer dizer justamente que a palavra esteja no alto, que nós elevemos a palavra. Na Eucaristia, durante a introdução do prefácio na missa, o padre convida os fiéis, corações ao alto, ao que se responde, o nosso coração está em Deus. Pois bem, aqui nós somos convidados a colocar no alto o verbo, ou seja, a palavra, que não é apenas um conjunto de textos, mas que é uma realidade viva, uma realidade eficaz, uma realidade performativa, a palavra que em Cristo se abreviou, na qual chegamos ao verdadeiro rosto do Pai, porque em Cristo o Pai disse tudo de si, conforme escreveu São João da Cruz. E chegamos ao quinto domingo do tempo pascal, 18 de maio de 2025. E nesta liturgia da palavra temos um evangelho breve, porém fundamental. Ouçamos o texto do Evangelho segundo São João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. O contexto desse evangelho é justamente o início dos discursos de Jesus durante a última ceia. E Jesus diz isso aos apóstolos logo após Judas ter saído do cenáculo. E João faz questão de anotar que Judas sai quando era noite, uma noite que não é apenas uma noite atmosférica, mas é uma noite existencial, a noite da obra das trevas, a noite da ausência da fé, a noite de fazer a Deus aquilo que contradiz exatamente tudo que Deus faz por nós. Deus que é luz, em cuja luz todos nós vivemos, nos movemos e somos. Judas sai quando era noite. Então Jesus começa a oferecer aos seus apóstolos uma série de orientações à guisa de um testamento seu. Com efeito, no Evangelho de João, Jesus, durante a última ceia, mais que oferecer a instituição da Eucaristia, aquilo que os sinóticos ressaltam, Jesus oferece uma profunda teologia de vida cristã, um profundo caminho de existência cristã. E no Evangelho de hoje, no quinto domingo da Páscoa, nós vemos justamente que a saída de Judas coincide com aquilo que Jesus define como a glorificação do Filho do Homem. E a glorificação do Filho é justamente a glorificação do Pai. O que significa, no vocabulário joanino, a expressão ou verbo glorificar? Glorificar significa reconhecer. Agora, Jesus há de ser reconhecido. E nele, o Pai há de ser reconhecido. De fato, Jesus vai dizer em outra altura que eu e o Pai somos um, falando justamente acerca dessa íntima comunhão que existe entre as divinas pessoas. O Filho do Homem será glorificado. A expressão Filho do Homem, Jesus com certeza a busca lá no capítulo 7º do livro do profeta Daniel. O Filho do Homem, descrito como aquele que, num contexto de tribulação, num contexto de uma história turbulenta, que se, digamos, plenifica numa intervenção radical de Deus, se aproxima do trono daquele ancião de muitos dias
e recebe o poder, recebe a honra, recebe a glória. E com isso aqui, Jesus nos faz ver que a sua cruz é justamente a revelação da sua identidade e, ao mesmo tempo, a expressão da sua vocação como o Messias que vem, não como um ser escatológico, distinto e afastado da humanidade, mas justamente o Cristo que vem como que brotando do seio desta mesma humanidade, outrora ferida pelo pecado. E a glorificação do Filho, o reconhecimento do Filho, converge na glorificação de Deus, como ouvimos o Evangelho dizer, que nele Deus há de ser glorificado. A cruz de Cristo, meus irmãos e irmãs, realmente não é uma lembrança negativa, uma lembrança de falência que a Páscoa nos leva a esquecer. A cruz de Cristo é justamente a escola desde a qual nos vem a revelação da verdadeira, legítima e autêntica identidade do Filho que na cruz mesmo por nós se entregou. Por isso que tempo pascal é tempo no qual somos reconvidados, e diria, somos impelidos a olhar para a cruz segundo a natureza mais íntima desse mistério. A cruz que guarda como que embrionariamente o esplendor da ressurreição. E a ressurreição de Cristo, o mistério pascal, o crucificado ressuscitado, que nos faz ver a identidade mais pré-clara de Jesus, tem como consequência a revelação de uma outra identidade. E qual é essa outra identidade? A identidade dos discípulos de Jesus. Por isso que a notícia de que o Filho do Homem será glorificado corresponde à revelação de uma outra identidade, a identidade dos que seguem o Filho do Homem. É por isso que Jesus, nesse evangelho, nos dá um novo mandamento. E qual é esse novo mandamento? É justamente o mandamento do amor. Assim como fomos amados, devemos amar. E nisso está o critério que nos fará reconhecidos como discípulos do Senhor. Percebam então que o exercício do mandamento do amor configura-se na glorificação de todo aquele que ama. Jesus é glorificado, ou seja, reconhecido em sua entrega decisiva na cruz, que lhe abre para a plenitude da sua glória que se dá na ressurreição. Nós, cristãos, somos reconhecidos quando vivemos aquilo que nos glorifica. E o que nos glorifica? O mandamento do amor. O mandamento do amor nos glorifica enquanto nos dá uma indicação, uma definição identitária. E percebam que o amor que devemos oferecer não é um amor que tem a nós mesmos por razão, mas é um amor que se faz oferta de uma experiência vivida. Nós somos capazes de amar ou somos impelidos a amar justamente porque fomos assim tratados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. São Paulo reconhece que Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. Logo, esse evangelho fala das identidades. E se nós voltamos às leituras deste domingo, a primeira leitura do capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, que nos narra a conclusão da primeira viagem apostólica de São Paulo, juntamente com Barnabé, e o final da primeira leitura, do capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, nos dava uma chave de interpretação para a dinâmica da identidade que o Evangelho tanto afirma. E qual é essa chave de interpretação? Paulo, voltando a Antioquia, de onde partira, conta à comunidade de Antioquia tudo o que Deus fizera através deles, a obra que Deus fizera. Veja que Paulo aqui nos dá uma
indicação muito acertada do lugar de cada um de nós na igreja e na história. Nós somos instrumentos. A obra é de Deus. E se a obra é de Deus, cabe-nos plantar e regar. Mas o crescimento é de fato um dom dele. Logo, as obras que cada cristão é chamado a realizar são obras que devem apontar para a origem que as torna legítimas. E essa origem é justamente o Deus providente, que nos sustenta, que nos ampara, que não nos abandona. O Deus que, na segunda leitura, é apresentado como aquele que faz novas todas as coisas. Deus não faz coisas novas, mas Deus faz novas todas as coisas. Realmente, o capítulo 21 do Apocalipse nos apresenta, por assim dizer, a consumação da história. E essa história se consuma no reconhecimento de Deus. E no reconhecimento de um Deus que não fragmenta, mas ao contrário, o reconhecimento de Deus que devolve a integridade às coisas. Eis que faço novas todas as coisas. De fato, meus irmãos e irmãs, a Páscoa de Cristo que nós celebramos não foi um remendo na história que Deus achou por bem colocar diante de um projeto falido. A Páscoa de Cristo é justamente a transubstanciação da falência da história humana numa plenitude que podemos chamar de história de salvação. Da falência, Deus salva, e da falência, Deus redime. Por isso que, neste quinto domingo da Páscoa, nós possamos pensar um pouco nesta identidade nova que a experiência com Jesus é chamada e é capacitada a realizar em cada um de nós, que nele cremos, que nele esperamos e que diante dele queremos um dia no céu eternamente estar. Bom domingo e até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos.